sábado tem componentes para ser um pouquinho mais quente, porque o Palmeiras começou a atacar o rival em falas da sua presidente, né? A gente sabe, em abril deste ano, a Leila Pereira disparou contra a postura dos cariocas nas reuniões feitas para a criação da Libra. E a presidente do time paulista disparou contra o rubro-negro, falou em soberba absurda e intitulou o Flamengo como o rei da cocada preta. Nesta quinta-feira, Marcos Braz não deixou barato e falou que está de olho em tudo o que aconteceu nessa semana envolvendo Palmeiras e CBF. O dirigente do Flamengo descreveu a troca de farpas entre Verdão e CBF como assustadora e fez um pedido à entidade que rege o futebol nacional: não ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Então a Leila Pereira em abril já tinha dado aquela cutucada no Flamengo, agora o Flamengo cutucando o Palmeiras. E nós vamos conferir aqui a Leila Pereira, tá? Para contextualizar tudo, lá em abril, falando que o Flamengo tem uma soberba, é o rei da cocada preta, tal. Na época deu o que falar e a gente acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Me irrita profundamente quando determinados clubes, numa soberba absurda, entende? Só pensam no próprio clube, né? Não entendendo que ninguém joga sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. Haja vista os resultados que a gente tem assistido por aí, não é? Clubes com investimentos muito menores, não é? E conseguindo êxito contra clubes com investimentos enormes. Então, todos, um precisa do outro. Então, isso me irrita profundamente. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. O Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? O Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é? Que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende? E que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? A gente, futebol é entretenimento. Eu não posso permitir que um clube, não é, determine as regras. Eu não vou permitir esse tipo de coisa, em hipótese nenhuma. Não vou permitir. Como presidente do Palmeiras e como uma pessoa que quer o melhor para o futebol. E, curiosamente, essa declaração da Leila aconteceu na apresentação de 2 reforços no Palmeiras. Arthur e Richard Rios foi na coletiva de apresentação desses 2 jogadores. E ontem, na coletiva de apresentação do Agustin Rossi, foi a vez do Marcos Braz falar do Palmeiras e dessa confusão envolvendo o Palmeiras e a CBF. Nós estamos acompanhando. Num primeiro momento, ele não se refere ao Flamengo. É uma situação, é uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer, que nós estamos com quantas rodadas aí? Me ajudem aí. 13 para 14 rodadas. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda, a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Eu acho que não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada. Ali nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping.
Então, assim, a gente tem que ter cuidado no que, em algumas explanações, exposições, para que a gente não possa tirar às vezes, uma reclamação fora de um tom que possa para um caminho que ainda está muito cedo para que esteja no tamanho dessa gravidade, né? No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da comissão de arbitragem, se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Só complementando aqui o que o Marcos falou, assusta. Eu acho que a CBF, primeiro, fazer uma declaração aqui, que a gente confia plenamente na idoneidade da instituição, dos seus profissionais e também na competência e idoneidade começando do presidente presidente da comissão de arbitragem, do Wilson Seneme, dos profissionais que trabalham no departamento. A gente tem essa confiança. Agora, a regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece, como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, bandeira erra, o VAR erra, tudo isso pode acontecer. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Senão, vira bagunça. Tá aí, nós ouvimos primeiro o Marcos Braz, na sequência o Bruno Spindel, o diretor de futebol do Flamengo, pediu a palavra para... Pega.